A graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, com mais um vídeo sobre o mês da Reforma. E aqui estamos agora, dentro das nossas meditações na Epístola aos Gálatas, chegamos agora ao capítulo 6. E essa é a chamada segunda parte, que é o Evangelho em ação. E nesse sentido, os reformadores, principalmente Martinho Lutero, que tinha esta epístola como uma verdadeira esposa para ele, ela tem essa marca maior de mostrar a doutrina da justificação pela graça mediante a fé e suas implicações para a vida prática, a qual o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo como revelação de Deus para as nossas vidas. Então, vamos à leitura, Vou estar lendo esses 5 primeiros versículos do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. De uma maneira muito resumida, a gente pode falar aqui desse texto do seguinte, acerca das nossas responsabilidades para com nossos irmãos, principalmente aquele irmão que cai em pecado público, Porque há aqueles pecados que são chamados pecados de consciência e os pecados públicos. O pecado de consciência é aquele pecado que acontece no ambiente da mente, não se torna algo público, E que não afeta todo o conjunto da igreja em si. Mas aquele que peca de maneira pública, então isso se espalha, então é nesse momento que devemos agir, como diz o apóstolo Paulo, com toda a brandura. Quer dizer, não se deve simplesmente apagar e dizer, isso não aconteceu, ou negar esse acontecimento, o acontecimento do pecado. Mas também não se deve fazer com que venhamos a fazer com que o irmão não seja curado, não seja restaurado, pelo contrário. Tudo deve ser feito com brandura e nos colocando no lugar da pessoa, pensando antes de tudo no bem dela e da forma que ela pode se redimir, da forma que ela pode ser restaurada, da forma que ela pode ser assim curada por Deus. Então, quer dizer, quando tratamos de um assunto desse, é necessário que essa pessoa tenha tempo de reflexão, tempo de arrependimento, tempo de demonstrar atitudes de que abandonou esse pecado e, além de tudo isso, estarmos dispostos a receber com todo carinho, restaurando assim a pessoa. Essa é a ideia de não pensarmos somente em nós mesmos, mas de pensarmos para a glória de Deus e para a restauração do irmão. E aqui temos as motivações. O versículo 2 vai dizer, levai as cargas uns dos outros. O que é levar as cargas uns dos outros? É chegar e não deixar essa pessoa sozinha. Antes, ajudá-la em tudo na pessoa de Cristo Jesus. Antes, buscar o seu bem, buscar a sua restauração, interceder por ela, interceder com ela. E aqui diz, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Quer dizer, não podemos de forma nenhuma colocarmos numa posição de que somos 100% perfeitos e que os outros, e porque os outros pecaram, nós não venhamos a cair, somos sujeitos a cair. Somos todos sujeitos a cair, em algum momento. Mas agora a medida do nosso desejo de se arrepender e também de abraçar aqueles que caem, também deve ser medido também dessa forma. E aí diz, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Isso significa o seguinte, todas as nossas boas obras devem ser testadas no sentido de que elas realmente estão sendo feitas segundo a palavra de Deus para a glória de Deus, sempre dessas duas formas. Então, devemos lembrarmos sempre disso. E por fim, lembrarmos que a nossa responsabilidade de todos os nossos atos perante Deus são individuais.
A responsabilidade de cada um é individual, porque quando Cristo voltar, quando entrarmos em juízo, nós daremos conta de nossas próprias obras. Nós daremos conta de nossas próprias obras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe nesse mês da Reforma Protestante e que Deus continue a lhe dar ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém.